Queridos irmãos, queridas irmãs, boa tarde a todos. Nós pedimos a Deus nosso Pai que nos abençoe, que nos proporcione momentos de entendimento e luz aos corações. Uma alegria voltar a Ribeirão Preto, rever amigos queridos, companheiros de jornada evolutiva. Com o advento da doutrina espírita, nós temos uma contrapartida para uma crise que vem sendo desenvolvida, tomando corpo ao longo dos séculos. Nós estamos saindo da cultura do materialismo ou da incapacidade intelecto-moral que dominou a evolução primária do nosso globo durante muito tempo. Toda grande expressão de revelação, notadamente quando ela tem uma linguagem objetiva, direta, ela precisa do amadurecimento das criaturas. Quando nós observamos uma sequência de fatos encadeados, culminando no chamado iluminismo, em que grandes espíritos, retornando ao palco terrestre, libertam o pensamento humano e estabelecem a chamada enciclopédia, dando nome às coisas numa nova etapa da nossa história humana, em que muitos fatos, muitas dores, muitos registros marcaram as almas para que elas pudessem então despertarem-se do seu sono, da sua mediocridade em termos de sobrevivência e até de busca de autopromoção. Quando a gente observa isso acontecendo no mundo, nós teríamos a filosofia autorizando a ciência do novo tempo, o pensamento liberto zombando das igrejas medievais, zombando do Deus dos homens, fez com que o mais alto providenciasse recursos para então conversar com o homem. Chegou o período da emancipação espiritual, mas ela não poderia vir sem providências no campo humano, no entendimento do homem sobre ele mesmo, sobre as suas instituições, sobre as conquistas até então laboradas, mas viciadas. O iluminismo, principalmente na França, marcou um novo ciclo de evolução para a Terra. E esse ciclo seria definido com a chegada do Consolador, prometido por Jesus. Mas o Consolador só poderia vir para explicar todas as coisas que Jesus viveu e ensinou, dando-lhes uma moldura científico-filosófica ou filosófica-científica, se os homens estivessem preparados para argumentar, raciocinar, deduzir, inferir, questionar proveitosamente. O papel desses elementos foi vital para que o Espiritismo tivesse a sua manjedoura intelectual e moral, a fim de dialogar com os homens. O papel do Espiritismo foi responder a todas as questões que durante toda a história humana, de algum modo, foram apresentados pelos seus expoentes mais lúcidos, os chamados pensadores, os filósofos, os religiosos, os políticos, os artistas. Durante toda a história humana, Deus, a alma, a morte, foram questões que afligiram os corações. E nós vamos ver que, numa laçada impressionante com várias providências concomitantes, surge uma figura destacada em termos de cultura humana, de competência humana, que seria cognominado Allan Kardec. O professor Hippolyte Léon
Denis A. Rivaio é chamado, pela sua autoridade intelecto-moral, a observar fenômenos que se vulgarizaram na Europa. E a partir disso, ele descobre por trás dessa fenomenologia toda uma doutrina de luz, que viria definir os fundamentos da vida universal para as criaturas humanas. Começava ali um diálogo como aquele que se estabelecera muito tempo antes, notadamente entre Sócrates e os seus tutelados. Nós começaríamos a conversar com além, conversar com aqueles que se definiram ao se manifestar através de fenômenos de mesas girantes ou dançantes. Somos os espíritos, respondendo a Kardec. Que são os espíritos? As almas dos homens que morreram. Clara definição. Uma revolução conceitual, uma revolução religiosa, com bases filosóficas profundas, porque o raciocínio foi chamado, a capacidade intelectual do homem era também um instrumento importantíssimo. O Espiritismo então se formaliza em tríplice aspecto: ciência, porque fato experimental; filosofia, o entendimento, a argumentação desses fatos ou com estes fatos, definindo toda uma explicação que vem depois dos acontecimentos e não uma pré-concepção deles. E a sua moral, a mesma do Evangelho, porque a moral de Jesus, vivida e ensinada por ele, é a mais pura de que tivemos notícia até hoje. Embora muitos expoentes que vieram antes dele como anunciadores do reino, Krishna, Buda, Lao Tse, Zoroastro, Forri, Pitágoras, Sócrates, quantos nomes da retaguarda, todos trabalhando, arrostando o terreno para que o mestre por excelência chegasse, reunindo em feixes tudo que estava esparso no mundo. Temos então a doutrina espírita numa moldura lógica, sensata, utilizando a razão e dotando-a de bom senso. Desse diálogo entre o mundo espiritual e o mundo físico, em que os atores são exatamente aqueles que viveram na Terra e que já não tinham mais o corpo, os chamados mortos, os desencarnados, os espíritos, nós teríamos então uma obra monumental, definida a partir de o Livro dos Espíritos até o livro A Gênese. Curiosamente, o livro A Gênese, que tem um cunho científico de análise, de questionamento, de estudo, de pesquisa, de aprofundamento dos assuntos, ela é instrumento para se estudar o Gênesis de Moisés. As 3 revelações se fecham. A expressão trina do universo, Deus, Espírito e Matéria, ciência, filosofia e religião. Nós vamos entender que há aí uma proposição, um fechamento, um coroamento. Os espíritos dizem que o espiritismo é o capitel, ou seja, o coroamento da obra, porque é a verdade explicando todo o processo. Mas o conteúdo, o coração da revelação é Jesus Cristo, porque ele encerra em si aquilo que ninguém deu conta de fazer. Eu não vim derrogar ou abrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele interpretou a lei de justiça, amor e caridade, que o Espiritismo sintetiza como uma só, em fases didáticas para o entendimento dos homens. O papel do Espiritismo é ajudar o homem que entra a partir desses movimentos de libertação do pensamento humano, marcadamente o iluminismo, na era psicológica. Não a psicologia do mundo, embora o seu valor relativo. A profunda psicologia do espírito. Porque a doutrina espírita chega como uma ciência desdobrada em filosofia, porque ela é fenomênica.
Não tem como dizer que ela não é. A gente vai debruçar em cima dos fenômenos, colher dos fenômenos, como os homens fazem observando a natureza. Como eles fazem observando a natureza. A ciência objetiva tecnológica que nos visita com auxílio tecnológico, que nos ajuda tanto, ela nasceu da observação dos fenômenos. O próprio Emmanuel, o nosso benfeitor querido, que através de Chico desenvolveu o conteúdo doutrinário do Consolador, dando-lhe um cunho todo evangélico de uma forma jamais vista, com chaves impressionantes de interpretação, dentro de uma lógica impecável, admirável. Esse benfeitor define com muita clareza que o Espiritismo, na sua feição de Consolador, ele vem resgatar a cultura humana, os esforços humanos, sacudindo dele, dessa experiência, tudo aquilo que é apêndice, enfeite, tendências puramente humanas, para que o substrato de todas as lutas fosse colocado em evidência e oferecesse um piso para que o alto pudesse trazer, então, com base no que se aprendeu, algo do infinito de Deus. Aquilo que diz respeito ao que nos aguarda pelo tempo e pelo espaço. Então a doutrina espírita, ela inaugura a era do entendimento profundo de si mesmo. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Deus, Espírito e matéria. A matéria é um instrumento de que se serve o Espírito para que ele possa criar suas condições de desenvolvimento. A matéria, o Espiritismo revela, ela é luz coagulada. Hoje, os cientistas estão sugerindo que a matéria é luz congelada. Mesma coisa. Chegamos lá. Mas isso foi revelado por André Luiz, na década de 60 do século passado. No livro A Vida Continua, no desdobramento da codificação espírita. Então nós temos, com a revelação espírita, o norte para a regeneração. Por que é que a humanidade sofre tanto? Por ignorância? Por apego ao materialismo? Ou à matéria como se ela fosse o reino definitivo? Todas as dores, todas as aflições, todas as amarguras, todos os sofrimentos decorrem da ausência de luz interior para a autogerência da própria alma. Nós não conseguimos administrar. Nós estamos no relativo e não conseguimos explicar o absoluto. Então os espíritos superiores, interagindo conosco num diálogo. O Espiritismo é a doutrina do diálogo. Ela não é impositiva. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que ela é perfeita. O Espiritismo não impõe, ele propõe. Ele não impõe. Sabe por quê? O inferno não existe. O inferno é uma condição da criatura humana. Como é uma condição da criatura humana gostar de carne ou de vegetal. É condição da alma humana. Isso é com o indivíduo. Tem gente que quer padronizar no Espiritismo. Isso é dogmatismo. Isso as igrejas fizeram e faliram. Faliram porque cortaram o seu intercâmbio com as faixas superiores. Porque se acharam. Toda pessoa egocêntrica se torna orgulhosa. E o que acontece com ela? Ai de vós ricos, que agora rides, porque gemereis e chorareis. Porque a pessoa se basta. E nós não nos bastamos. A criação divina é comunhão. O amor é comunhão. A natureza do amor é comunhão. Sem comunhão não existe amor. Então, se nós nos dizemos pessoas que amam, mas cabresto em quem ama, cerceamento em quem ama, não é amor. Não é amor. Porque não deixamos a pessoa respirar, viver, sonhar, querer. Isso chama-se obsessão.
A obsessão é a enfermidade da alma. Quando a pessoa se bloqueia nesse fluxo inestancável de vida que se expande. Fomos criados simples e ignorantes, sem saber. Mas isso não significa tendência infeliz. A tendência infeliz só surge num período mais avançado, em que a criatura já somou muitos registros reencarnatórios e a mente dela já tem vários caminhos, ela pode optar. Aí começa o dilema. E se ela, que aprendeu que uma coisa não é boa e ela insiste nisso, começa o vício e o desvio de comportamento. Só aí. Na primitividade, como disse Paulo, tudo que se faz é lei. Se a criatura dá pancada para comer, se chuta o outro, se matou o outro, é elementar. Não tem moral agregada no psiquismo da criatura. Ele ainda é virgem, ele está instaurando reflexos, está começando a aprender as coisas. A gente não exige de uma criança o comportamento de um adulto que já está educado. Nós vamos com paciência, repetindo as lições, falando não, não, não. Vamos induzindo a criança a se sensibilizar com isso e com aquilo, para que, mesmo como espírito bloqueado no corpo, ela possa, com intuição e observando o comportamento, se enquadrar e se disciplinar. A gente nota que disciplina é o segredo de qualquer empreendimento no universo. Não é maldição. Significa condição para se adquirir o quê? A espontaneidade. Por quê? A disciplina cede e desaparece quando alguém que se esforçou dentro de um contexto, se contendo, muitas vezes, passa a ver que aquilo agora é fluente. É a conquista. É o 7º dia dela. E Deus descansou no 7º dia. A gente só descansa quando automatizou. Não, eu não faço nem força mais. Isso para mim é tão natural. Porque ela descobriu ali a vida. Ou um caminho para a vida. E é natural. O papel do espiritismo diante das dificuldades é o papel do desarticulador. Quando a gente estuda o Evangelho mais a fundo, utilizando os princípios espíritas para identificar ali, nas lições de Jesus, a beleza das equações simbológicas, nós vamos perceber que evoluir é tirar a capa. Não é colocar capa. Porque o homem mundano das religiões materialistas vão agregando capa. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Isso é ego. O ego é que coloca um monte de manto. Manto de rei, manto de mais inteligente, mais capaz, mais espiritualizado, mais isso, mais aquilo. Esses mantos são produto do ego. E o ego é distorção. O ego elementar é importante, porque senão você perde a sua individualidade. Mas a exacerbação da necessidade é que é o vício, conforme o Livro dos Espíritos ensina. Nós estamos vivendo um período de cristalização. O que é isso? Nós, como que estratificamos a nossa vida em vícios de interpretação, de comportamento, de busca, de relacionamento. Nas áreas psicológicas, psicanalíticas, a gente estuda lá o sadismo e o masoquismo, que é exatamente isso. Quem é mais ousado, escraviza o outro. E o outro, que está acostumado a apanhar, se apassiva, aí se torna masoquista. Um é sádico, o outro é masoquista. Nos nossos processos de obsessão, estudados à luz da doutrina espírita, a gente observa isso. O que faz uma pessoa passiva? Culpa. O que faz uma pessoa sádica? A revolta, a inconformação. Toda vez, o Emmanuel diz, interpretando um texto do Evangelho, que se a gente não se tornar incrédulo, as bênçãos divinas nos encontram. E quando ele interpreta essa incredulidade, que é o mal do mundo, não é declarar pela boca que ama Jesus. Oh, Jesus! Tem muita gente gritando o nome de Jesus aí. Falsidade ideológica.
A gente tem que tomar cuidado. Tem hora que a gente está falando de Jesus como fala qualquer ditozinho corriqueiro do mundo. Por quê? Porque é frase de efeito. E é muito chato ouvir. Para quem tem despertamento espiritual e que já está colocando a alma nas vibrações, é muito chato ficar ouvindo pregação. Porque Jesusinho, Jesus, coisa chata. Parecendo catequese dos medievais em cima dos pobres coitados que foram esfolados vivos pela religião. Porque a religião virou palco político, não é isso? Para oferir vantagem, poder, dinheiro. No meio espírita também tem isso. Não se espantem. O Chico, antes de desencarnar, explicou que estava assim impressionado de ver como que os inimigos de Jesus e da doutrina espírita conseguiram reencarnar, infiltrar dentro da doutrina espírita e se tornar liderança. O Chico foi quem disse isso, não sou eu. Ele observou o movimento dos contrários à doutrina. Quando vocês vêem a doutrina sendo massacrada, distorcida, vendida da forma mais iníqua, quem está fazendo isso? Sem a menor preocupação com o conteúdo doutrinário, com respeito às fontes que são sagradas. Kardec pagou um preço altíssimo para ser o codificador. Altíssimo. Notem que o codificador não tinha recurso, às vezes, para pagar as próprias contas. Mas a doutrina não podia sofrer. Foi um homem notável, como poucos existem no mundo, na história humana. Ele não tinha recurso. Se observa um Chico, o Chico não teve vez nem voz no mundo. É a criatura que mais produziu literariamente no Brasil. Qual cadeira que ele recebeu aí, ou pelo menos uma tentativa? Onde os acadêmicos, intelectuais reconhecem a grandeza da obra de Chico Xavier? No máximo se calam. Porque a pessoa da luz, ela não é bem compreendida, não é muito bem aceita no mundo, não. O Espiritismo leva muita varada. Ele alcança a expressão de consolo, mas ele é combatido veementemente por encarnados e desencarnados. Por quê? Porque ele desarticula o engodo, a ilusão, a maldade deliberada. Ele desarticula. Estudar a codificação, estudar principalmente a obra de Chico Xavier, ilumina qualquer alma. E nunca mais ela é refém. Por isso o povo fica querendo colocar de lado o que é verdadeiro, essencial, e misturar um pouquinho da verdade com umas horrorosas mentiras. Desvios doutrinários. Então tem muita gente trabalhando por aí. Às vezes até sem saber. Porque são joguetes de entidades malévolas que estão desencarnadas, revoltadas e subjugam suas presas fáceis. Porque às vezes a pessoa é movida por uma vaidadezinha. Ah, eu quero ser importante aqui. Eu quero fazer isso. Não é só querer. Você consegue beber do cálice? Porque a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, Salomé, falou para Jesus assim: eu quero um na sua direita e um na sua esquerda, lá no reino dos céus. Jesus perguntou: primeiro é preciso saber deles se eles podem beber do meu cálice. Será que podemos? Todo mundo acha lindo Chico Xavier. Quem aguenta ser Chico Xavier? Quem? A gente pega o Chico e fraciona a estrutura moral de lealdade dele. Dou conta disso? O povo gasta dinheiro, energia, inteligência, força para criar de tudo para ensinar errado, criar sensacionalismo, besterol. Não tem gente hoje falando que o Chico contou para ele que tem essa terrestre que vem aqui com nave abduzindo pessoas? E que uma vez ele estava num carro sendo levado, esperou a pessoa desencarnar para poder falar isso. Num carro, e aí o carro ia ser abduzido, o Emmanuel falou assim: Chico,
ora para Jesus, porque eu vou ver se ele leva uma vaca no lugar de vocês. Olha os absurdos doutrinários. Vem me falar que isso é doutrina espírita, que isso é mente sã. Pode ser mente sã nas zonas mais perturbadas do umbral. Na luz da doutrina espírita, não. Muita gente não gosta que a gente fale isso, não. É desrespeito. Desrespeito à doutrina. A irmã do Chico, antes de desencarnar, numa visita que eu fiz com a Arnaldo Rocha, a casa dela, Lucília, ela me contou muitas histórias. E uma das histórias foi a seguinte: meu filho, Chico nunca importou que falassem mal dele, que batessem nele, que machucassem ele. Nunca se importou consigo. Mas meu filho, quando falava de Jesus ou da doutrina espírita, o Chico virava uma onça. Vocês entenderam? No meu ego vocês podem bater. Agora não bate no sagrado, não. Que eu entro na frente. O papel de Allan Kardec foi mostrar a mistificação, estudando a verdade. O Espiritismo veio no mundo para limpar, tirar a poeira daquilo que realmente importa. As crises humanas são crises de ego. Dona Ivone Pereira, que a gente lembrou hoje no programa de TV que a gente fez aqui, a mediunidade linda e o sofrimento dela, heroína do Espiritismo. Heroína. Foi chamada pelo Chico de heroína silenciosa. Porque ela reencarnou do umbral para a terra. Foi o Chico que revelou isso para ela. Minha filha, o espírito de André Luiz, uma visita que ele fez a ela em Belo Horizonte, onde ela estava. O espírito de André Luiz está aqui dizendo que você reencarnou do umbral para esta existência. Você veio do umbral. Porque ela tinha desencarnado por um suicídio, o segundo. Sofreu sem vontade de viver, mas encontrou arrimo no Espiritismo e fez disso o seu trabalho de regeneração, ajudando o semelhante. Ela se escondeu de si no trabalho pelo próximo e deu conta. Tinha um anseio de amar. Todo mundo sabe da história do Roberto de Camalejas, que chegou a reencarnar. Ela o encontrou através do Esperanto, lá na Europa Oriental. Quando ele veio ao Brasil, passou no lugar, ela não quis vê-lo. Ela estava velha, gorda. Segundo ela própria, estava velha, gorda, e eu não queria. Esta minha vida foi de resgate. Eu não queria. Ele era jovem. Eu não apareci para ele. Ela conta a história. Mas Dona Ivone Pereira trabalhou pelo Espiritismo com uma fidelidade impressionante. Como muitos que estão aí, mesmo com nome, não fazem. Não fazem. Não fazem. Não tem coragem, porque tem que fazer concessões. Vende aqui, vende ali. Então preferem dar voltas, poluir as cabeças, criar um estilo de trabalho que mais parece corte que propriamente a simplicidade da codificação. Não sei se vocês estão entendendo. Não é crítica, é análise. Eu tenho cabeça para pensar. Deus não deu isso aqui para enfeitar, não. É para elaborar. Porque a minha evolução só eu faço. Então nós temos um sistema no mundo desafiador, que é esse de, vamos repetir. É a 666 da besta apocalíptica. Porque os números têm o seu simbolismo. 6 dias é lei de causa e efeito. O 7º é amor, porque é o descanso. No simbolismo. Não comer da árvore da ciência do bem e do mal não fica na lei. É isso que quer dizer a orientação de Deus a Caim, ou a Eva e Adão. Não podia ficar nisso. Não fica na esfera do conhecimento sem aplicação. A questão é essa. Aí se viram nus. O que é isso? Não tem obra. Não é roupa, não. Ter órgão sexual é a coisa mais normal do mundo. Pode ficar todo mundo pelado, que é isso mesmo. Mulher é mulher, homem é homem.
A identidade da terra é essa. Os índios eram assim. Então, o problema não é o corpo. O problema é a ausência de obra. Não tem poupança. Não gerou mérito. Aí quando vem a conta, vem a aferição. Tem nada. Me pegou. Pegou. Você não tem nada com que se defender, com que se cobrir, com que se proteger. É muito bonito a linguagem metafórica do Antigo Testamento, tanto quanto as parábolas de Jesus, no mesmo sentido. Então, quando nós observamos o problema da terra é viver achando que é matéria. Não é matéria. A matéria é laço que prende o espírito, cria condição. O espírito é que domina ela e que movimenta ela, que modifica ela. O ambiente dessa casa reflete o quê? Paz, concórdia, amor. Por quê? O que tem aqui dentro? Buscas espirituais, exercício de fraternidade. Agora, vai num ambiente em que as pessoas se matam, se odeiam. O que tem lá? Escuridão, desespero. Vibrações. Nós temos uma identidade. Ela é vibracional. Não é o que eu falo, não é o que eu penso. É o que eu sou na minha emanação vibratória. Tem espírito que passa pelo mundo sem ir para palco nenhum. Não conhece palco, não. O indivíduo vem no mundo no silêncio de Deus, como Emmanuel definiu o papel de José, pai de Jesus. José foi um homem que passou pelo mundo no silêncio de Deus. Sabe o que é isso? Sinônimo de humildade. Bonito demais. Então, quando a gente analisa, nós precisamos do silêncio de Deus, no meio de tanta algazarra. Se pegar a terra, os sofrimentos humanos, e colocar sob análise, 90% é ilusão. Cultuando a ilusão. Porque um indivíduo pode estar sofrendo, por exemplo, por uma enfermidade. Mas ele vai apresentar o quê? Inconformação. Porque está doente. Porque não pode fazer. Porque não pode realizar os sonhos. É o tempo da enfermidade. Ela é drenadora da alma, como disse André Luiz. Ela drena a toxina da alma. Mas a gente não quer pensar assim. Não, está todo mundo são, por que eu? Mas todo mundo vai ter seu dia. A Terra é um plano instável por natureza. E mesmo assim a gente insiste em estabilidade. Tem que ser feliz todo dia. Mentira. Tem que ter tristeza. Tem uma entrevista, tem alguns anos, uma autoridade brasileira na Organização Mundial de Saúde. Essa entrevista foi intitulada, numa grande revista de circulação, como Psiquiatria S.A. Esse elemento denunciando que os estados normais humanos estavam sendo catalogados como patologias para venda de medicamentos, interessando a indústria farmacêutica. Não dá o que pensar? Então a gente fica assim, eu não tenho dinheiro para aquilo, eu não posso... Se cure. Se cure. Renova a mente. Martins Peralva, quando estuda a obra de Emmanuel, ele sugere de uma forma tão precisa que sem renovação mental, ninguém evolui. O que é renovação mental? Eu tenho que mudar conceitos, concepções. Eu tenho que mudar paradigmas. Eu tenho que mudar referências. Eu vou ficar vivendo como espírita, como viviam aqueles que transferiam sua vida para os avatares, para os iluminados, para os santos? Não, o santo deu exemplo. Segue ele. Eu não preciso me martirizar. Quem dá o que tem, a mais não se obriga. Se eu estou dando o meu melhor, o que eu tenho, é sagrado. Dá graças a Deus. Às vezes a gente vê uma criatura, até no nosso meio espírita, uma criatura controvertida. Aí a gente olha e fala assim, não está ainda do jeito que a gente esperava, não. Mas já foi pior.
Aí o André Luiz fala em meia caridade. Tem uma mensagem dele que ele fala meia caridade. O que é meia caridade? Faz e desfaz. Mas pelo menos não está só desfazendo. Vocês entenderam? Hoje a gente estava conversando sobre acolher. Na casa espírita, acolher. O que é acolher? Eu quero saber seu RG, como que você usa seu sexo, quanto que você ganha por mês, que filiação que você tem. Eu sou seu irmão, independente de qualquer coisa. Jesus surgiu no mundo, entrou na casa de um cobrador de impostos, Zaqueu, considerado de má vida. Pediu nada. E o homem deu tudo que ele podia. Metade dos seus bens aos pobres e 4 vezes o prejuízo que ele deve ter dado para muita gente. E olha que deve ter sido muita gente. Porque esse povo na área da política cobrando impostos para enriquecer o império não é fácil não, né? A propina já era antiga. Pois um Zaqueu, sem Jesus pedir nada, simplesmente por visitar a sua casa, ele teve uma reação tão sublime. E Maria de Magdala? A meretriz mais famosa e mais bela daquela época. Aquela mulher começou a ver Jesus de longe. Tomou coragem um dia, foi na casa de Pedro. Curioso que para ela vencer a condição dela de excluída, para chegar perto de uma autoridade espiritual na casa de um pescador judeu, Ave Maria. Que mulher. Que mulher. Só esse esforço dela de entrar na casa de Pedro e falar com Jesus já valeu a encarnação dela, já valia. Só que ela fez infinitamente mais. Ela olhou nos olhos de Jesus, falou da sua sede, das suas dificuldades, e ele ensinou. Ele sublimou o amor dela quando tocou na palavra mãe. Mas Senhor, eu sou estéril. Mas serão mães apenas aquelas que geram filhos do próprio ventre? E os filhos de ninguém? Ele perguntou. Vai, Maria, sacrifica-te, ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta. Mas a fé remove os obstáculos. É preciso crer somente. Lembra da incredulidade de Emmanuel? É preciso crer somente. O que é crer? Como que a gente interpreta incredulidade? Sabe como é que é a incredulidade? Não é ficar adorando estátua, né? Adorando médium, adorando palestrante. Não é isso não. É quando vem a prova, quando vem a dificuldade, quando vem os ventos adversos, eu olhar para eles e falar assim, Deus está agindo, tem um plano para mim, essa experiência vai me valer muito. E não ficar arrancando o cabelo da cabeça, não ficar gritando contra pessoas, dizendo mal de pai e de mãe que não me criou, que não me deu, que não fez, de filho que é ingrato, de vizinho que fica de olho nas minhas coisas de inveja e ciúme. Incredulidade é valorizar o mal e fechar as portas para o plano de Deus em relação a nós. O Espiritismo não veio aqui para fazer ninguém feliz todo dia. Ele veio para explicar a nossa natureza e o nosso caminho evolutivo. Em Deus. Porque o ar que a gente respira veio de Deus. É a matéria modificada. O fluido cósmico modificado. E o que é o fluido cósmico? Aquilo que emana do Criador. Nós vivemos em Deus, existimos e nos movemos nele. Escrevia Paulo na sua época. E o Espiritismo veio mostrar que Deus criou o espírito e a matéria. O espírito evolui na matéria, que é a emanação de Deus. André Luiz chama de fluido, de força nervosa do todo sábio. É como se ele emanasse energia dele. E ainda na obra de André Luiz, um instrutor, um grande instrutor explica que nós vivemos no pensamento de Deus. Só que Deus não é mortal. Ele é eterno nas suas possibilidades. O pensamento divino é irretocável. É perfeito, perfeitíssimo. O pensamento de Deus é eterno. Por isso que a gente tem a imortalidade. Porque a gente existe em Deus. O vir a ser é uma questão nossa. Nossa. Mas um grande estudioso de evangelho
que foi um grande orientador que nós tivemos, o Haroldo Dutra Dias, eu e outras pessoas, foi o Honório Abreu. Os livros que ele mostrou são dele, Agora Espírito, grande trabalhador do Evangelho. O Honório ensinava para a gente assim: gente, evoluir é simplificar, é entrar na força interior, não é dominar por fora, é conquistar por dentro. Tem comida hoje não? Ah, tem um pãozinho ali, a gente divide. Amanhã a gente pensa, resolve. Ah, não deu para ir para a faculdade A. Tem B, C, D, E. O aluno é que faz a escola. O aluno é que honorifica. É o filho que honorifica o pai. Não é o pai que honorifica o filho, não. Ele fez o papel dele. O filho honorifica o pai. O filho vai mostrar, pelo esforço dele, aquilo que representou ter vindo através do pai e da mãe, numa alusão ao processo. Então, quando a gente entende a grandeza da terceira revelação divina, que não é um palpitinho, por quê? Os espíritos foram convocados por Jesus, que governa o planeta. Espíritos de condição mais inferior até o de condição mais elevada falaram com a Terra. E Allan Kardec, que reencarnou com essa missão, pesquisou, analisou, trabalho que a gente não conseguiria. Uma, porque ele tinha poder de síntese. Porque uma pessoa prolixa, a gente nota algumas obras de espiritualistas, com todo respeito, porque tem valor no plano da relatividade. Madame Blavatsky, Pietro Baldi, são espiritualistas, não são espíritas. Não são espíritas, são espiritualistas. Então, num sentido mais genérico, aí eles vão trabalhar, vão falar, vão argumentar. Outros filósofos, mas são prolixos. Pega a doutrina espírita, síntese. Só tem essência. Não tem uma bobagem de formalidade ali. Não tem nada que lembre teologia humana interpretando Deus e a sua criação. Porque a teologia é assim. Aí cria inferno, cria limbo, cria... Vocês sabiam que o limbo foi criado a partir de um determinado século? Mas como é que fica? Não é tão ruim, não é tão bom. Ah, vamos criar o limbo aqui, ó. Aí põe lá as criancinhas, o povo que ainda não resolveu se é bom, se é mal. Teologia. Nós recebemos uma doutrina de fundamentos. Isso. Tudo se encadeia. E ela não nega nem a primeira fonte, que é o Antigo Testamento, nem o segundo. Na verdade, eles se conjugam. A última explica os dois primeiros, que são metafóricos. A doutrina espírita, não. Questão 628 do Livro dos Espíritos. Nunca, em nenhum período da humanidade, recebestes comunicações tão completas como as que hoje vos são dadas. É o diálogo com o que importa. O resto é por sua conta. É tão sério isso, e Allan Kardec percebeu isso tão bem. Sabe o que ele fez no Estatuto da Sociedade? O primeiro centro espírita que ele fez nascer no planeta. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Quando ele estava trabalhando, já e publicando as primeiras obras. Ele criou essa sociedade, que recebia os médiuns. Para entrar nela, você tinha que conhecer o Livro dos Espíritos e alguns opúsculos que ele tinha publicado, explicando o Espiritismo. O que é o Espiritismo e outro. A pessoa, depois dessa leitura, ela podia ser admitida, porque ela entenderia alguma coisa do que está passando ali. Tem gente que quer entrar em reunião mediúnica sem ter noção de nada. Ah, você é médium, só porque viu o espírito um dia, ou incorporou um espírito um dia, joga na reunião mediúnica, perturbando uma reunião. Tem que ter preparo. A gente não entra num bloco cirúrgico sem instruções e sem esterilizar o corpo, porque eu posso danificar o trabalho.
Isso não acontece. Então, na Sociedade Parisiense, ele criou um estatuto. Lá não se discutia religião. Sabe por quê? Porque o que vinha ali interessava a todas as religiões. E no plano pessoal, o culto é da pessoa, é dela. Olha que interessante. No nosso meio espírita, muitas vezes as pessoas deixam de fazer o trabalho do acolhimento por causa de rigorismo que lembra, como dizia o Arnaldo Rossi, o meu filho está com cheiro de sacristia. O Arnaldo gostava, ele tinha arrepio, né? Com religião. Ele era materialista. Ele não acreditava em nada. Um dia esbarrou com o Chico, e o Chico, aquele monumento de médium, né? A Meimei chegou junto, aí você já viu o que virou, né? Ele comprovou que Meimei estava ali. Aí virou aquela coisa linda. Aí ele se converteu à doutrina espírita. Mas era positivo, kardeciano. Por isso que a Ivone brincou com ele um dia, a gente gosta de contar isso, que a Ivone passava muito aperto porque ela tinha muita mediunidade, mas ela não, nem sempre ela estava num grupo mediúnico. Então ele perguntou para minha filha, você tem uma mediunidade tão bonita? Ele me contou isso pessoalmente. Por que você não está num grupo mediúnico, minha filha? Você precisa de uma reunião séria? Ela virou e falou assim, Arnaldo, sabe por que eu não estou na reunião mediúnica? Porque eu tenho o mesmo defeito que você. Aí ele não entendeu, falou assim, qual, minha filha? Eu sou muito doutrinária. Ou seja, não aceita qualquer coisa. Não é uma crítica, gente, é uma reflexão, né? Ela era muito séria com o espiritismo. Séria. Então, quando a gente lembra esse monumento que é a doutrina dos espíritos, nós temos chave para abrir as portas. No plano pessoal, a gente cultua. Eu posso, por exemplo, gostar do Oriente, gostar do budismo. O espiritismo explica tudo, até o budismo. E vai ver que no budismo existe muita coisa que o espiritismo sintetizou. Deu uma ideia? Eu vou lá no Pietro Baldi, a primeira obra dele foi até elogiada por Emmanuel. Eu vou lá e pego muita coisa bacana. Agora, eu vou pensar como o Baldi? Eu vou pensar como os espíritos superiores revelaram. Porque o trabalho de Allan Kardec, ele teve que aprender lidando com os fenômenos, que tem espírito atrasado, tem espírito que sabe, que espírito não sabe. Tinha um espírito lá que mandava pedra numa janela, um determinado lugar lá, ele conta essa história no Livro dos Médiuns. Vinha a pedra, pum, arrebentava os vidros da casa. Aí pediram para olhar, foram entrevistar o que estava acontecendo ali. Os orientadores, São Luís, que era o guia espiritual da Sociedade Parisiense, daquele grupo espírita, falou assim, nós vamos trazer o elemento que está fazendo isso. Aí interrogaram o espírito. Era um espírito que em razão de indisposição com quem estava lá no apartamento, como é que você faz isso? Sei não, eu pego a pedra e jogo. Ele não sabia explicar. Aí entrevistaram o São Luís. São Luís, ele disse que só pega a pedra, como é que ele faz isso? Ele não tem ciência, ele age maquinalmente, ele não tem evolução para isso. Mas lá tem seria a empregada doméstica deles, né? Ela é médium sem saber, ela tem ectoplasma. Hoje a gente fala isso, né? Porque na época não tinha esse nome. Foi Charles Richer que cunhou esse nome, que criou esse nome. É plasma exteriorizável. Ela tem um fluido animalizado que ele utiliza. Ela tem em abundância. Ele lança a mão desse fluido, sem perceber, ele consegue tanger o objeto material e julgar. Olha que interessante. Vocês viram o que é a ciência espírita? Isso é espiritismo. A ciência que encontra respostas para os problemas aflitivos da humanidade. E não se detém aos interesses puramente humanos. Então, quando nós observamos a gama de dores, de sofrimentos, um ajuste mental bastaria. Prova disso? Vai lá no centro, eles vão te ajudar. Não importa se é doença, perda de entes amados, derrocada financeira, desemprego, depressão. Vai lá no centro. Aí vai, ouve uma palestra, toma passe, recebe um acolhimento, uma instrução. Se precisar, põe o nome lá na desobsessão, recomenda um evangelho no lar, dá um livrinho para ler.
Aí a pessoa começa, aí ela lê o Evangelho, ela ouve palestra, ela revigora as energias no passe e ela começa a conviver com esse ambiente. Daí a pouco a pessoa assim, passou, mudou, diluiu, melhorou. Por que melhorou? A posição mental dela é outra. Ela saiu do buraco e foi para a luz. É isso que o Espiritismo faz. Por isso que Jesus falava assim, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Lembra que ele falou com Maria de Magdala? É preciso crer somente. A fé remove os obstáculos. Se eu começar, não dá. Não sei. Não quero. Não vou. Então fica. Vai ficar ali um dia, um mês, um ano, século, milênio. Tem espírito parado há milênios. Vocês duvidam disso? Tem espírito na Terra que caiu de capela. Nós temos aqui o registro de que em torno de 30, 40 mil anos, os capelinos chegando. Vocês imaginem. 30, 40 mil anos. Esse povo já veio caído de um planeta que estava evoluindo e eles não conseguiram ficar lá. Porque era um grupo menor e eles estavam atrapalhando a maioria. Então foram trasladados. Jesus recebeu aqui de braços abertos. Vem, meus queridos. Eles eram mais evoluídos do que os brucutus que existiam aqui, porque eram hominídeos, não eram homo sapiens ainda. Ajustou. Aí chega a raça adâmica. O primeiro homem Adão é homem mesmo, homo sapiens sapiens. É o biotipo. É ele que inaugura aqui. Porque ele vem com o perispírito mais evoluído. Então, quando ele reencarna, ele vem debaixo de um profundo sono. Ou seja, a hipnose tem que ser daquela. Porque é enxertido o melhor no menos bom. É o limão melhor no limão bravo. Fizeram enxertia. Então, ele vem primeiro debaixo de um profundo sono. Por que é Eva que vem em seguida, tirada dele, da estrutura dele? Porque acorda. Porque a Eva já conversa, até com serpente. A Eva é a abertura do sentimento. Sabe a hipnose fechada? O de profundo sono? Quebrou. Aí acordou. Tô aqui. Que jardim bonito. Oi, serpente. Aí começa a revisão da queda. Comer da árvore da ciência do bem é o problema da lei de causa e efeito. Sai disso. Dessa árvore você não pode comer, não. Entenderam? Viram a lógica? Sabe como é que a gente aprende isso? Estudando o livro A Gênese de Kardec. Ele fala dos símbolos e do que significa. E mais Emmanuel, e mais André Luiz. E mais pesquisadores espíritas. Vocês entenderam? Então esse é o papel do Espiritismo. Diante dos desafios humanos. Libertar as almas. Você não é isso. Você estagia aí. A dificuldade de hoje não é a de amanhã. Mineiro é assim, né? A gente olha para o outro e fala assim, que beleza, atravessando o morro. Aí o outro vira e fala assim, mas atrás de morro vem morro. Por que morro atrás de morro? A gente está acostumado com isso. Não é um campo aberto, como algumas cidades de São Paulo. Planinho, né? Então a gente está acostumado, morro. Então a gente sobe desce, aí fica aliviado, já tem outro para subir. Ou seja, a vida, ela tem as suas metas. A gente não pode esquecer isso. A gente não tem tempo, mas no Evangelho, Jesus fala que veio aqui para cuidar dos negócios do Pai. Nós temos que tratar a reencarnação como um negócio. O negócio da alma. Eu não posso dar bobeira, porque senão eles me roubam. Senão eu me inutilizo. Deu uma ideia, gente? Nossa, passei demais. Nós queremos agradecer o carinho de vocês, pedir a Deus que abençoe, muita luz. Como diz o Evangelho, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai que está nos céus. Brilhe a nossa luz. Muito obrigada, muita paz.